Boa noite. Eu estou mais uma vez aqui para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 47. Hoje eu quero falar um pouquinho do que vai acontecer no fim dos tempos. Tem notícias maravilhosas, boas para uns, negativas para outras, né? Mas enfim, são os antônimos, são necessários. Israel, Deus, lá na antiga aliança, Deus ele escolheu um povo. Mas não é porque Israel é o único povo escolhido de Deus. Em Êxodo, que eu não lembro muito bem, onde é o capítulo, fala que Israel é o primogênito de Deus. Não diz que é unigênito. Se fosse unigênito, seria o único povo escolhido por Deus. Mas ele diz que é o primogênito, ou seja, o primeiro de outros filhos. Então Deus está mostrando, confirmando o que está em Gênesis. Lembra que eu falei que tudo que é real e verdadeiro está antes da fundação do mundo e até a criação do homem, que a partir do momento que dá a ordem é apenas uma necessidade e também é um desenrolar do propósito de Deus para ele também cumprir as exigências do caráter dele. Então Deus deixa essa verdade espiritual que todas as nações são escolhidas por Deus. Aonde? O rio. A Bíblia diz lá em Gênesis, tinha um rio que se dividia em quatro, né? Então está falando, quem é esse rio? Jesus. E os quatro braços? Os quatro cantos da terra. Então a graça de Deus, Jesus, nos quatro cantos da terra. Então já mostra em Gênesis que toda a terra é escolhida por Deus. Eu não vou dizer todas as pessoas, tá bom? Mas vou falar no sentido geral, toda a terra é escolhida por Deus. Todas as nações são escolhidas por Deus. Então, mas Deus teve que escolher um povo. Vou dar um motivo só. Foram 3 motivos por que Deus escolheu um povo. Mas vou dar um só. Porque Jesus precisava nascer. E ele precisava de quê? De uma genealogia humana. Ele precisava de um berço, de uma genealogia que fosse de rei, para ele ter o direito ao trono de Israel. Ele não ocupou o trono de Israel, humanamente falando, não. Mas ele precisava deixar desenhado que o reino dele não era deste mundo. Então, um dos motivos porque Deus escolheu um povo foi para preparar a genealogia de Jesus. Então, a promessa que Deus deu a Abraão foi uma promessa espiritual. Porque a promessa que Deus disse a Abraão foi o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que a descendência de Abraão seria numerosa. Mas Abraão não tinha filhos, Sara era estéril. Aí Deus deu Isaque. Então, se a promessa fosse natural, só os judeus seriam salvos, porque só os judeus são descendentes de Isaque, o filho da promessa, na carne, no natural. Mas a promessa que Deus deu a Abraão é espiritual. Mas como primeiro Deus precisava da história de Israel, precisava permitir que a razão falasse, que desse as leis, desse os mandamentos, enfim, preparasse tudo para a graça, porque para saber o que é luz, tem que ter as trevas, para saber o que é bênção, tem que ter a maldição, para saber o que é vida, tem que ter a morte, enfim, para saber o que é a paz, tem que ter a guerra, e assim por diante. Então, primeiro tinha que vir a antiga aliança, tinha que a razão de Deus falar primeiro. E precisava de toda aquela estrutura que nós vemos no Antigo Testamento, os patriarcas, o templo, a arca, as conquistas, enfim, a escravidão, José sendo vendido no Egito, Daniel na cova dos leões, o povo indo para o cativeiro. Então, Sansão, tudo precisava ser preparado para desenhar verdades espirituais, para combater as mentiras da razão de Deus. Então, primeiro veio a promessa natural, mas o objetivo de Deus era a terra toda. Quando Jesus veio e morreu na cruz, saiu da promessa natural e passou para a espiritual, que realmente era o objetivo de Deus, provar o amor dele por nós. Falei sobre isso no último vídeo. Aí o que aconteceu? O Israel, ele é o único povo que está debaixo das 2 alianças. A promessa, ela é espiritual, mas Deus é fiel. Ele verbalizou para Abraão. Então, ele tem uma responsabilidade em cumprir a promessa natural também. Então, o povo de Israel, os judeus, é o único povo que está debaixo de 2 alianças. A natural e a espiritual, que é a que realmente prevalece, a espiritual. Então, quando fala dos ramos arrancados e dos ramos enxertados,
que o povo de Israel foi arrancado e os gentios enxertados, está desenhando, orientado pela sabedoria de Deus, essa troca de sair do espiritual do natural e passar para o espiritual. Então foi uma forma que a sabedoria de Deus fez para desenhar isso, os ramos arrancados e os ramos enxertados, ou seja, saiu do natural, da promessa natural e passou para a promessa espiritual. Tudo sabedoria de Deus. Então, o povo de Israel é o único povo que está debaixo das duas alianças. Então, quando vier chegar o tempo, a plenitude dos gentios, ou seja, a igreja ela for arrebatada. A igreja é composta de judeus convertidos a Cristo, gentios convertidos a Cristo e gentios que, na verdade, são descendentes de judeus e não sabem, convertidos a Cristo. Por exemplo, eu nasci no Brasil, nasci em Salvador, mas eu posso ser descendente de judeu e não sei. Entendeu? Tem muito descendente de judeu espalhado na face da terra que a pessoa nem sabe que é. Então a igreja é composta dessas três características de pessoas: judeu, que nasceu na terra; gentil, gentil é todo aquele que não é judeu. Judeu, gentil e gentil, que na verdade é descendente de judeu e não sabe. Então a igreja é composta dessas três categorias de pessoas. Então a igreja está debaixo da promessa espiritual. Quando a igreja for arrebatada, Deus cumpriu a promessa espiritual. Então nenhum gentio vai se converter. Nenhum gentio mais vai ser salvo. Só vai ser salvo agora. Aí, a partir de quando a igreja for arrebatada, só vai ser salvo todos os judeus e os descendentes de judeus, mesmo sem saberem que são judeus. Deu para entender? Então, todos os gentios que, na verdade, são descendentes de judeus, mesmo sem saberem, todos serão salvos. E todos os judeus serão salvos, mas depois do arrebatamento da igreja. Por isso que fala: quando chegar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Porque o arrebatamento da igreja, Deus cumpriu a promessa espiritual. Mas ele é fiel, ele verbalizou para Abraão. Então ele tem um compromisso com a nação de Israel. Aí só Israel vai ser salvo e os descendentes, os gentios que são descendentes, mesmo sem saberem, serão salvos. Amém? Deu para entender? Mas a igreja, só os gentios, por exemplo, quem não é descendente de judeu, for gentio, só vai ser salvo na promessa espiritual. Mas tem judeu que não vai ser salvo nem pela promessa natural, nem pela promessa espiritual. E tem gentio que não vai ser salvo pela promessa, que é descendente de judeu também, que não vai ser salvo nem pela promessa espiritual e nem pela promessa natural. Então tem de tudo, meu amado. Por quê? Por causa dos detalhes. São muitos detalhes. Você pode ver que toda a mensagem da graça tem muitos detalhes. Então, por causa dos detalhes, Deus teve que fazer dessa forma. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Quem manda é o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Por causa desses inúmeros detalhes, senão ia dar problema. Tá bom? Então, quem manda é o nome no livro da vida, lá antes da fundação do mundo. Espero que vocês tenham gostado e entendido, porque a Bíblia diz que quando chegar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Não acabou não, tem muita coisa ainda, mas vou ficando por aqui. Tchau, tchau e tchau.